Hoje, como diz o nosso irmão Alex, comemorando o Dia dos Pais, né? E a palavra de Deus diz que ele veio para os seus, e os seus não receberam. Mas todo quanto a quem ele recebeu, deu o poder de ser chamado Filho de Deus. Que bênção que nós temos um Pai desse, hein? Pela fé de Deus, nós conseguimos conquistar o direito de ser chamado Filho de Deus. E às vezes a gente esquece desse Pai que cuida de nós, esquece desse Pai que é o socorro bem presente no dia da angústia, aquele que nos guarda, que nos protege, e que nessa noite a gente venha refletir um pouco sobre isso, né? Um Pai que espera o filho que resolveu ir embora de casa, de braços abertos, esse mesmo Pai que corrige o filho dentro de casa, que não compreende o irmão. Então esse é o Pai que cuida de nós, né? Sempre está de braços abertos para nos abençoar. Eu gostaria de compartilhar com a igreja no livro de Lucas. Nós estivemos aqui na sexta-feira e falamos sobre uma passagem bem conhecida, né? Que é sobre o cego de Jericó. Nós falamos no livro de Marcos, mas hoje vamos meditar um pouquinho mais nela no livro de Lucas. Nós vamos ler 18 do versículo 35, depois nós vamos ler também o 19, capítulo 19 até o versículo 10. Uma leitura um pouco extensa nesta noite, mas eu creio que o Senhor tem uma palavra no nosso coração. Então, Lucas capítulo 18, versículo 35, vai falar sobre o cego de Jericó. Eu sei que muitos já têm ouvido bastante sobre essa palavra. No 19 vai falar sobre Zaqueu, o publicano. E eu queria fazer uma análise desses dois textos para a igreja nesta noite. E diz assim a palavra do Senhor: E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego, assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no, para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxesse. E chegando a ele, perguntou, dizendo: Que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Agora o capítulo 19, a partir do versículo 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo: Que entrara para ser hóspede de um homem pecador? E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque os filhos dos homens porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Amém? Vou falar hoje sobre essas duas passagens, o que elas têm em comum, o que elas têm diferente. Fala sobre dois homens com carências diferentes, né? Uma deficiência física
né? Não podia enxergar, e outro com uma deficiência emocional, não estava feliz do jeito que estava vivendo. E aqui a palavra do Senhor nos fala sobre um cego de Jericó, e eu gosto muito da passagem que narra lá em Marcos, no capítulo 10, 49, onde fala que esse cego estava à beira do caminho, estava ali a mendigar, um homem pobre, precisando da ajuda das pessoas para poder sobreviver. Um homem a qual usava uma capa, segundo o historiador, essa capa era um meio dele sobreviver, um direito que ele tinha de buscar recurso, né, ali junto àquele lugar. E a palavra de Deus diz que ele estava ali quando ele ouviu falar que Jesus ali ia passar. E a palavra de Deus diz que ele começou a clamar, e a multidão andando em canastra, mesmo assim, clamava mais alto e dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E assim Jesus parou e mandou chamar. Irmãos, a gente vê que a deficiência de uma cegueira deve ser algo terrível. É onde você vive num mundo em trevas, todo escuro. Não consegue ver o que está na sua frente, ao seu lado. Você depende sempre de alguém. Nos dias de hoje, com toda a modernidade que nós vemos a dificuldade que uma pessoa com deficiência visual anda, se locomove pela rua. Imagine naquele tempo. Imagine naquela situação que esse povo estava vivendo. A opressão romana, a situação era difícil, os impostos eram muito altos, a cidade, né, padecia dificuldade, e essa pessoa com maior dificuldade do que todos, ali esperando receber de alguém. Mas ali veio uma oportunidade na sua vida. A Bíblia diz que, ouvindo falar que Jesus passava ali, ele não teve dúvida, ele começou a clamar. E ainda aqueles que estavam ali com Jesus, ao redor de Jesus, mandassem encarar, ele não se deteve a isso. E nós aqui na sexta-feira decorremos um monte de visões, um monte de revelação do Senhor, porque às vezes a gente acha, porque as pessoas estão seguindo Jesus, porque às vezes a gente acha que os discípulos de Jesus não vai tentar nos deter em alguma coisa, e às vezes a gente não vai ter essa percepção e vão pedir para você parar. E a multidão disse: não incomode o mestre, porque talvez não estava entendendo a necessidade daquele homem, mas mesmo assim me perseverou. Tem algo nas nossas vidas, irmão, que vai depender da nossa perseverança. Não importa se o pastor está concordando, se não está. Não importa se às vezes está tendo dificuldade pela multidão, que a multidão, como a Cris disse, é um problema, né, Cris? E a multidão às vezes é um problema em nossas vidas, porque nós temos uma concepção que a voz do povo é a voz de Deus, e não é. A gente é guiado muitas vezes pela maioria, né, para quem motim. Às vezes a gente olha numa situação de briga, até quem que não é briguento, às vezes por causa da multidão, e começa a bater no outro também. E a gente fica olhando quanto isso aí nos envolve, né, na questão social que nós vivemos. E esse homem, ele não deu ouvido para isso. Ele não deixou aquela oportunidade passar. E ali ele foi e clamou mais alto, e Jesus parou. Irmãos, Jesus sempre para para nós. Aleluia. Jesus parou e mandou chamar. E lá em Marcos, né, a Bíblia diz que, Marcos 10, 49, diz que ele saltou rapidamente, levantou rapidamente, lançou a sua capa e foi ter com Jesus. Ao ouvir que o mestre chamava, ele rapidamente saltou, levantou do lugar que se encontrava, deixou de estar prostrado, largou a capa, irmãos. E nós discutimos aqui que às vezes largar a capa é sair da zona do conforto, é sair do Bolsa Família, do renda mínima, é sair do salário pequenininho, do comodismo,
é sair da vida miserável que muitas vezes nós levamos, irmãos. É sair do raso espiritualmente. Aleluia. Alguém lançou a sua capa, como dizendo: eu não vou precisar mais disso, eu tenho certeza, Ele me chamou, eu não preciso mais disso, porque o Mestre me chama. E a Bíblia diz que me chama o Senhor de Mestre. Aleluia. E Jesus sabia o que ele estava precisando. Mesmo assim, pergunta: o que queres que eu te faça? E eu acho que não teria outra resposta, a não ser não ver, porque eu desejo ver. E Jesus disse para ele: vai, a tua fé te salvou. E logo ele viu. E a Bíblia diz que ele seguiu Jesus. Aqui no versículo 49 que nós lemos, esse logo viu e seguiu, glorificando a Deus. Muitas vezes, irmão, não é só receber a bênção, Aleluia. mas também fazer parte de levar essa bênção para as outras pessoas. Glória. Esse homem estava cego, e agora ele vê. Ele não quer outra coisa a não ser seguir a Jesus, seguir o Pai. É a gratidão, irmãos. Muitas pessoas só querem a sua necessidade atendida, mas não entende que o abençoador tem muito mais a dar com suas vidas. Não só aquilo que nos supre, mas aquilo que nos mantém em toda a eternidade. Mas o que essa passagem tem a ver com a passagem de Zaqueu? A gente olha que Zaqueu via, mas a palavra de Deus diz que ele desejou ver quem era Jesus. Zaqueu não era um homem necessitado. A Bíblia diz que ele era um homem a qual trabalhava na alfândega ali, cobrador de impostos, chefe dos publicanos. Não era pouca coisa, irmãos. Só não tinha muito tamanho, mas tinha um cargo importante. Devia ser um baixinho invocado, né? Porque os baixinhos são meio bravos, né? Os baixinhos são meio invocados, ainda mais quando é chefe, né? Ele tem que se impor pela palavra. E Zaqueu era desse jeito. Zaqueu era um chefe dos publicanos. E a palavra de Deus que ele era um homem rico. E a gente veja, poxa vida, o que o rico pode precisar? Talvez vocês, ou eu também, às vezes pensando: se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse condição, ia estar completo. Ia ser o top. Poder comprar o que eu queria, ir para onde eu queria. Talvez Zaqueu tinha essa condição. Zaqueu é um homem rico, mas dentro do seu coração tinha um vazio muito grande. Ele era de pequena estatura, ele não conseguia ver, por causa de quê, irmãos? Da multidão. De novo a multidão, irmãos. Cuidado com a multidão. E às vezes a gente não consegue entender essa questão de multidão, porque hoje é o que mais infla o nosso ego. É você ter sucesso, você ser aplaudido, você ser ovacionado por uma grande multidão. E às vezes a gente não sabe aquilo que a gente pede a Deus. Eu entrei numa grande crise, né, quando o Mateuzinho faleceu, e eu fiquei pensando não sobre a morte dele, mas sobre a vida, sobre a palavra pastor. O que quer dizer a palavra pai. E se eu carrego o título de pai, eu tenho tratado a igreja como filho, os membros como filho? Se fosse meu filho, o que eu teria feito para aquele menino? Então talvez a gente está levando o título da gente não saber o que é. E a multidão às vezes quer isso. Hoje, se você perguntar para qualquer pessoa, qualquer outro pastor, a primeira pergunta que ele faz para você: quantos membros tem na sua igreja? E isso me apavora, porque quantos filhos você dá conta? Quantos filhos você dá conta de cuidar, irmãos? Quem é pai aqui, quem é mãe, sabe a dificuldade que é nós cuidarmos de 2, de 1, de 4 filhos. Onde está, como é que está, o que está precisando. E a gente olha que, como isso
às vezes, quer nos levar para um caminho que na verdade é o nosso ego, quer ser ovacionado por multidão, mas não sabemos que quanto mais que é dado, mais que será cobrado. Jesus. E aqui a gente olha esse homem também sendo atrapalhado pela multidão, de pequena estatura, com dinheiro no bolso, rico, e me corre e sobe numa figueira brava para ver Jesus passar. E a carência do coração desse homem, eu creio que seria por ele ser publicano, e o seu povo lhe tratava como um traidor. O seu povo lhe tratava como um homem a qual não era digno, era um pecador, porque ele cobrava impostos para o Império Romano. E aquilo lá levava ele ao desespero, ao desprezo muitas vezes. Às vezes tem muitas pessoas que têm muito dinheiro, mas têm sua mesa vazia. Tem sua mesa farta de alimento, mas vazia de pessoas. E Zaqueu estava passando por essa dificuldade. Diferente do cego de Jericó, que precisava de alguém para se alimentar, precisava de um recurso para se ajudar. Esse tinha o recurso, mas não tinha pessoas do seu lado. E a palavra de Deus diz que ele correu. Ele enxergava, mas não conseguia ver. A estatura é um problema na sua vida. A multidão cercava Jesus. E talvez por ele ser publicano, ele não podia também ir no meio do povo, não. As pessoas iam expurgar ele daquele lugar. Porque a Bíblia diz que quando passava um publicano, a gente vê os historiadores falando, que o povo cuspia, o povo rejeitava ele, porque ele não era publicano. Então Zaqueu também não podia andar desprotegido no meio da multidão. Então ele corre na frente, usa de estratégia. Muitas vezes nas nossas vidas a gente não quer usar de estratégia. A gente não quer planejar o nosso dia. Nós não queremos planejar a nossa vida. E Zaqueu usa de estratégia, falou, já que eu não posso ver, e eu sei que Jesus vai ter que ir por esse caminho, eu vou correr lá na frente e vou subir alguma coisa e vou ver ele quando ele passar. Quero saber quem é esse homem. E a Bíblia diz que ele fez dessa maneira, correu na frente, subiu na figueira brava, ainda que não sei muito o que quer dizer essa figueira brava, cada um fala uma coisa, se é cheio de espinhos, se não é, e eu sei que ele teve dificuldade. Se é bravo não é muito fácil, né, irmão? Subiu nessa figueira brava e ouviu Jesus passar. E a Bíblia diz que Jesus vendo, disse, Zaqueu, desce depressa. Porque hoje convém pousar na sua casa. Jesus tem pressa, irmãos. Jesus tem pressa, irmãos. Um saltou rápido, o outro teve que descer depressa. Não há tempo mais para nós perdermos, igreja. Eita Deus! Atendeu o chamado do nosso mestre, atendeu o chamado do nosso Pai. Ele disse, desce depressa, que hoje convém pousar na sua casa. E a semelhança desses dois textos, irmãos, nos leva à graça, à misericórdia do Senhor. Aleluia. Para com o rico e para com o pobre. Aleluia. Não tem quem escapa da mão desse Deus vivo, irmãos. Esse Pai alcança todos os filhos, porque não despreza nenhum dele. Não importa se seja pobre ou rico, todos nós carecemos do amor de Jesus. Aleluia. Todos nós carecemos do encontro de Jesus. E Jesus tem pressa que nós ou pulamos, e vamos ao encontro dele, ou descemos com pressa para poder falarmos com o mestre. Muitas pessoas, irmão, o rico precisa saltar, o pobre precisa saltar, e o rico precisa descer. O pobre tem que sair, parar dessa condição miserável, de vitimizar, e saber quem é filho de Deus. E o rico tem que descer da sua posição, saber que ele vai ter que se humilhar perante um Deus poderoso. E assim Zaqueu desce, mesmo assim encontra resistência. A resistência é tanto para o pobre como para o rico.
Porque o Senhor vai comer na casa do pecador. Não sabe que esse homem é um pecador? E Zaqueu me tomou uma posição, irmão, que me faz eu pensar muitas vezes em minha vida. E diz: Senhor, eu dou a metade do que eu tenho aos pobres. E se defraudei alguém em alguma coisa, eu restituo 4 vezes mais. Irmãos, a igreja é para quem quer vir. Aleluia. Mas quando chega aqui tem que ter transformação, tem que ter mudança. Não dá para ficar do jeito que é. Aleluia. Se eu estou aqui, que eu preciso ser mudado. Se você está aqui, você também precisa ser mudado. Eu vi um trecho do mensagem de Zé Bruno que me diz que nós precisamos esmurrar a nossa carne, como Paulo falou. Esmurrar a nossa carne. Para que a gente possamos fazer a boa e perfeita vontade do Senhor. E aqui Zaqueu não precisou nem Deus pedir para ele. Ele falou: Senhor, eu faço isso. Eu dou a metade do que eu tenho para os pobres. E se eu defraudei alguém em alguma coisa, eu restituo 4 vezes mais. É mudança de vida, irmãos. É a chance que nós temos. É a chance que às vezes nós não vemos. É a chance que talvez nós precisamos subir a algum lugar para ver. Mas Jesus tem cura. Jesus tem libertação para nossas vidas nessa noite. Ele tem algo melhor para nós, né? E eu vendo aqui como o hino foi louvado nessa noite. Ele cuida de mim, tem o melhor para mim. É esse Jesus que está passando. É esse Jesus que nós precisamos ter um encontro com Ele, independente da nossa situação. Se é uma situação, um problema físico, um problema emocional, Ele quer ter um encontro com você nessa noite. Ele quer ter um encontro comigo nessa noite. E Ele nos chama para esse particular. Não importa a sua situação, igreja. Não importa o que você está passando. É como você tem ouvido a palavra de Deus. Qual a oportunidade que você está deixando passar na sua vida? E qual a oportunidade que nós estamos dando para os nossos irmãos? Será que nós temos tido conversão, irmãos? Será que a gente tem percebido quem é esse Senhor que está passando por nós? Está passando pela nossa vida. Nesse exato momento, Jesus está passando pela nossa vida. Nessa noite, Jesus está passando pela nossa vida. Será que nós estamos passando desapercebido? Será que a capa está nos fazendo nós ficar na zona de conforto? Será que só o dinheiro é suficiente para nós? Mas a palavra de Deus não diz isso. Diz que esses homens largaram, foi seguir Jesus. Porque o melhor de Deus, irmãos, não é o dinheiro e nem a falta dele. É poder caminhar dia a dia com Jesus. É poder renunciar a nós mesmos, tomar nossa cruz e seguir. É esmurrar a nossa carne. É buscar em Deus com pressa o nosso chamado. Às vezes nós precisamos deixar a muleta para poder andar, irmãos. Deixar de ficar escorado em alguma situação. E sair do comodismo, às vezes, é o desafio de enfrentar uma multidão. Deus fala conosco nessa noite que nós precisamos enfrentar a multidão. É enfrentar o não. É enfrentar o não vai dar certo. Porque nós andamos por fé, não por vista. A gente ouve que talvez aquela mulher do fluxo de sangue também a multidão atrapalhava. E ela sabia que ela não poderia estar naquele meio. Ela não poderia tocar naquele monte de pessoas.
Mas mesmo assim ela percebeu que a oportunidade dela era naquela hora. E ela falou, se eu também tocar. E Jesus está passando pelas nossas vidas. A oportunidade é nossa nessa noite. A oportunidade é minha, é sua, de buscar esse Jesus no nosso coração e dizer: Senhor, faz de mim morada. Me transforma. Que eu esvazie de mim mesmo. Que eu viver o Senhor em minha vida. Como diz Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É a oportunidade de revelar esse Cristo, irmãos. A todos os lugares que nós passamos. Talvez muitos pais hoje estão contentes que seus filhos foram visitá-los. Talvez por o churrasco ter sido bom. Mas Deus fala: eu não quero sacrifício, eu quero obediência. O melhor que o Pai quer para nós é que nós obedecemos eles. Que nós reconhecemos quem é. Esse cego não gritou qualquer coisa. Ele gritou: Jesus, filho de Davi. Reconhecendo que Jesus era o Messias. Reconhecendo que Jesus era o Salvador, que é o único que podia fazer alguma coisa por ele. Será que nós temos reconhecido Jesus do jeito que éramos? Nós temos colocado Deus em primeiro lugar em nossas vidas. E temos abrido mão do que para servir esse Deus? Do que a gente fala: eu não preciso de tudo isso. Como Zaqueu falou: eu não preciso dessa riqueza toda, eu estou à metade. Eu não preciso de tudo isso. O que nós temos a mais que nós não precisamos? Que talvez vai ser muito útil para as outras pessoas. Porque esse mundo, essa multidão, irmão, tem colocado coisas em nossas mentes, em nosso coração. Você precisa de um carrão. Você precisa estar nos panos, na sopa de marca. Vai mudar sua etiqueta. E às vezes você pode ajudar alguém que não tem nenhuma. Talvez a gente quer fazer acúmulo de coisas. A gente quer ter 20 propriedades, 50 propriedades. Quando tem pessoas que não têm nenhuma. Irmão, nós não precisamos de muito. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos transformar a nossa consciência. Nós precisamos aproveitar esse encontro e dar o nosso melhor. E dar o nosso tudo. É fazer um esforço. Ainda que a multidão diz ao contrário. Ainda que a multidão manda nós calarmos. Ainda que nós precisamos ir para um desafio de subir em algo difícil de subir. Mas nós precisamos chamar a atenção de Jesus. É Ele que nos dá, sem nós merecermos. É Ele que pergunta para nós: quem quer isso que eu te faça? Mas se Ele sabe a nossa condição, é porque Ele quer ouvir a nossa oração. Ele quer ouvir o nosso clamor. Que hoje, nessa noite, nessa data comemorativa, que é o Dia dos Pais, nós possamos olhar para o céu e reconhecer nosso Deus Pai. E dizer ao Senhor que: eis-me aqui, envia-me a mim. Falar: Senhor, eu preciso ter pressa, me ajuda a ter pressa. Me ajuda a perceber o seu chamado. Me ajuda a saltar desse lugar que eu estou. E me direcionar segundo a sua voz.
Me ajuda a descer depressa. Porque eu não sou nada, esse Senhor é tudo. Que nessa noite nós vimos refletir sobre essa palavra. Nós louvamos aqui, preciso de Ti. Que você venha colocar nessa oração, nessa noite, a sua necessidade desse Jesus. Quem nós somos, irmãos? Hoje, o que nós possamos fazer para levar um livro para algumas famílias? E eu vi aqui a ação nesse lugar que me deixou muito contente. Ver a fé dos irmãos. Aquilo que o Senhor põe no coração, você exercer com disponibilidade, irmão, sem olhar a dificuldade, sem olhar as condições. E Deus mover céu e terra, para hoje as pessoas terem um alimento na sua mesa. Deus precisa de pessoas com atitude. É uma atitude de sair desse lugar que nós estamos. É uma atitude de encontrar com o Mestre e ter nossa vida transformada.